Alguns livros passam, outros ficam. Mas poucos tocam a alma, como O Alquimista, de Paulo Coelho, um daqueles raros casos em que uma história simples carrega o peso de grandes verdades. Lido em dezenas de línguas, vendido aos milhões, esse livro se tornou uma espécie de farol silencioso para quem sente que está perdido, mas ainda acredita que pode encontrar seu caminho. Mais do que uma narrativa, O Alquimista é um espelho, e cada um vê algo diferente quando se olha nele. Ele não é um livro para ser apenas lido. É um livro para ser sentido, digerido, vivido. Um texto que fala em metáforas, mas atinge direto o coração. Eu sou o Criven, e acredito que boas histórias são capazes de nos transformar. E poucas fazem isso tão bem quanto essa. Hoje, quero te convidar a revisitar comigo essa narrativa com olhos atentos e coração aberto. Não apenas para entender o que ela conta, mas o que ela provoca em nós. Porque, no fundo, todos somos um pouco Santiago. Todos temos uma jornada esperando para começar. Santiago é um jovem pastor andaluz que leva uma vida tranquila, guiando suas ovelhas pelos campos da Espanha. Sua rotina é marcada por paisagens familiares, por um céu aberto e pela sensação de liberdade que o campo oferece. Mas há algo inquieto dentro dele. Um sonho recorrente o visita. Nele, Santiago vê um tesouro escondido ao pé das pirâmides do Egito. Esse sonho não vem só uma vez. Ele insiste, retorna, pede atenção. E com o tempo, começa a aparecer mais um chamado do que uma simples imagem onírica. Intrigado, Santiago decide procurar respostas e em sua busca, encontra uma cigana que afirma que o sonho é uma profecia. Ela diz que ele deve seguir o que viu e buscar o tesouro. A resposta parece vaga, até ingênua, mas acende ainda mais a chama da dúvida dentro dele. A cigana não oferece garantias, apenas reforça o mistério. É então que Santiago encontra um personagem marcante, o rei de Salém, um velho sábio que aparece de maneira inesperada e diz coisas que ninguém mais poderia saber. Ele fala sobre a lenda pessoal, aquilo que cada pessoa veio ao mundo para realizar, e oferece dois objetos mágicos, Urim e Tumim, pedras que ajudam a interpretar os sinais do universo. Esse encontro é o verdadeiro ponto de virada. Santiago, até então apenas curioso, agora sente que há um propósito maior em sua vida. O rei de Salém o alerta que muitas pessoas desistem da própria lenda pessoal, mas que ele ainda tem tempo. A decisão está em suas mãos. Com o coração cheio de dúvidas, mas também com um novo brilho nos olhos, Santiago vende suas ovelhas e parte rumo ao desconhecido. Essa é a semente da transformação. Cada passo a partir daqui será guiado por fé, intuição e pela coragem de se perder para poder se encontrar. Na segunda parte da jornada, Santiago cruza o deserto e mergulha na linguagem silenciosa da natureza e da alma. Ele se apaixona por Fátima, uma jovem que o faz questionar se deve continuar sua busca. Mas a própria ideia do amor verdadeiro o impulsiona. Fátima não pede que ele fique, mas que siga seu destino. Santiago encontra o alquimista, um homem sábio que o ensina a ouvir seu coração, a confiar nos sinais e a compreender que a verdadeira transformação é interior. O deserto, antes hostil, se torna um mestre silencioso. Cada passo se torna aprendizado, cada obstáculo, revelação. É ali, no meio do nada, que ele encontra tudo: coragem, clareza e fé. Essa parte da história representa um despertar profundo. É quando a busca deixa de ser por algo concreto e passa a ser por compreensão, conexão e transcendência. O deserto é vazio, mas ensina que o essencial não pode ser visto, precisa ser sentido. Ao final da jornada, Santiago chega às pirâmides apenas para descobrir que o tesouro não estava ali. Um grupo de ladrões o ataca, e um deles menciona um sonho que teve. Um tesouro enterrado sob uma figueira, na igreja onde Santiago havia tido seu próprio sonho. Era ali, desde o começo, onde estava o ouro.
Mas o verdadeiro tesouro não era material. Era a jornada, a transformação, a escuta do coração, a paciência diante do tempo e a certeza de que o universo conspira a favor de quem vive sua lenda pessoal. Santiago volta para casa, mas volta outro. Porque, às vezes, é preciso atravessar o mundo para entender o valor do chão em que se pisa. O final não é uma conclusão, mas um recomeço. Ele retorna com ouro. Sim, mas acima de tudo, com sabedoria. Descobre que o que parecia longe estava perto, e que a busca externa, no fundo, era apenas um caminho para encontrar a si mesmo. O conceito de lenda pessoal, que guia Santiago, pode ser facilmente relacionado ao pensamento de Nietzsche, que falava da importância de se tornar quem se é. Para Nietzsche, cada indivíduo carrega um potencial único, mas poucos têm a coragem de rompê-lo. Santiago rompe. Ele abandona o conforto, desafia o medo e escolhe o risco. Exatamente o que Nietzsche dizia ser o caminho para a autenticidade. Assim como o super-homem nietzschiano, Santiago não aceita verdades impostas. Ele constrói a sua. E mais do que isso, ele aceita as dores do processo. Para Nietzsche, a dor era parte inevitável do crescimento. E Santiago, ao se abrir para o mundo e para o desconhecido, se permite transformar. Ele não foge do sofrimento, ele o atravessa. Schopenhauer, por outro lado, talvez visse em Santiago alguém que ousa buscar sentido num mundo dominado pelo desejo e pela dor. O filósofo alemão dizia que a vida é uma constante tensão entre o querer e o sofrer. E ainda assim, Santiago escolhe o querer, mesmo diante da incerteza, mesmo perdendo tudo. Ele segue, porque há algo nele que insiste em tentar, em descobrir, em entender. E é nesse esforço, por mais doloroso que seja, que se revela a nobreza de sua busca. Schopenhauer também via a contemplação como um caminho para o alívio do sofrimento. E não é isso que Santiago faz? Ele contempla o deserto, o céu, os sinais. Aprende a ver com o coração. E nesse ver, aprende também a aceitar. A compreender que tudo tem um tempo, que tudo tem um porquê. Já Carl Jung nos ensinou que o autoconhecimento é o portal para a individuação, o processo de se tornar completo. A jornada de Santiago é, sob essa ótica, uma metáfora perfeita do mergulho no inconsciente. O deserto representa o vazio, o silêncio interno. O alquimista, o arquétipo do sábio interior. Fátima, o feminino profundo que une e acolhe. Ao seguir os sinais, ao dialogar com seu coração, Santiago toca o que Jung chamava de self, a totalidade do ser. Não é apenas sobre buscar ouro, é sobre se encontrar no caminho, é sobre integrar luz e sombra, persona e essência, e se tornar inteiro. Jung dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Santiago faz os dois, e ao fazer, encontra sentido onde antes havia apenas inquietação. O primeiro grande ensinamento de O Alquimista é que todos temos um chamado, e que ignorá-lo é se condenar a viver uma vida que não é sua. O mundo está cheio de pessoas que abandonaram seus sonhos em troca de segurança. Mas Paulo Coelho nos lembra que o preço da segurança pode ser o esquecimento de si. A lenda pessoal é aquilo que pulsa por dentro. Mesmo quando o mundo lá fora grita para você parar, escutar essa voz, segui-la, protegê-la, é o ato mais corajoso que alguém pode fazer. Esse ensinamento também fala sobre liberdade, sobre sair do caminho já traçado e ousar criar o seu. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça loucura, porque a verdadeira loucura é ignorar aquilo que te faz vivo. O segundo ensinamento é que o universo fala com quem está disposto a ouvir. Os sinais do caminho, os encontros inesperados, as perdas e os ganhos, tudo faz parte de uma coreografia invisível. Mas essa dança só se revela para quem está em movimento. A vida não responde à inércia. Ela recompensa a coragem, a fé, a entrega. Ao nos ensinar a ler o mundo com o coração, Paulo Coelho nos convida a viver com mais intuição, mais presença e mais confiança no invisível.
Isso exige escuta, exige silêncio, exige estar aberto ao mistério, porque nem tudo precisa ser entendido. Algumas coisas só precisam ser sentidas. E o coração, esse sim, sabe o caminho. O Alquimista não é apenas um livro, é uma bússola emocional. Ele nos lembra que a vida é um caminho de volta para nós mesmos e que as respostas que buscamos lá fora quase sempre moram dentro. É um lembrete de que a jornada vale a pena, mesmo quando parece longa, mesmo quando parece sem sentido, porque cada passo, cada encontro, cada desafio revela uma parte de quem somos. Se essa história te tocou, se você já sentiu que precisa se reencontrar, que precisa escutar sua própria voz, então talvez esse livro tenha algo para te dizer. E talvez, só talvez, essa seja a hora de ouvir. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também esteja em busca da própria lenda pessoal. Porque às vezes, a faísca que alguém precisa está justamente nas palavras que você decide passar adiante. E lembre-se, às vezes, o verdadeiro tesouro não é o que você encontra, é quem você se torna no caminho.